Então, pessoal, boa noite a todos. Eu estou fazendo essa revisão aqui para a prova de Física do segundo ano, né, que vai acontecer amanhã, dia 22, sexta-feira. E é uma revisão exclusiva, né, para os alunos do segundo A e segundo B, tá? Estou gravando esse vídeo aqui porque não consegui, né, executar uma revisão no decorrer dessa semana, igual eu tinha planejado. Mas eu vou fazer essa revisão em forma de vídeo aqui e vai ser disponibilizado para vocês, né, num link pelo YouTube. Gostaria que prestassem bastante atenção, né, vai ser uma revisão bem breve e a gente vai trabalhar sobre os conteúdos da prova de Física de amanhã. Então, para a gente recordar aí, a gente tem que lembrar sobre as transformações gasosas, né? São 3 tipos de transformações gasosas. A gente tem a transformação gasosa do tipo isotérmica. O que é a transformação isotérmica? A transformação isotérmica é aquela em que a temperatura permanece constante durante uma transformação gasosa. A fórmula que a gente utiliza é essa daqui, ó, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Essa é a forma que a gente vai utilizar na prova. É visto que cada questão já está com as fórmulas lá. Então, o que a gente tem que lembrar? Transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. E o que acontece? Quem que fica oscilando? Pressão e volume. Então, se a pressão aumenta, o volume vai diminuir. Se a pressão diminui, o volume vai aumentar. São grandezas inversamente proporcionais, certo? Outra transformação que a gente tem também é a transformação do tipo isobárica. O que seria a transformação isobárica? Na transformação isobárica, a gente tem que bar quer dizer pressão, né? Pressão atmosférica. Pressão constante. Então, transformação isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante. E a forma que a gente vai utilizar é volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final, certo? Então, o que acontece? Se o volume aumentar, a temperatura consequentemente também aumentará. Ou, se a temperatura aumentar, o volume consequentemente também aumentará. Então, isso é uma transformação do tipo isobárica. E, por fim, a gente tem a transformação do tipo isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, também como é chamada. Então, isovolumétrica. A letra vai ficar meio estranha, mas isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, a forma que a gente tem é pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final, certo? Então, essas são as 3 fórmulas que a gente vai trabalhar. Na isovolumétrica, o volume vai permanecer constante, quem vai alterar é a pressão e temperatura. Então, se a pressão aumentar, a temperatura vai aumentar. Se a pressão diminuir, a temperatura também vai diminuir, certo? Então, vamos lá para alguns exemplos. Um exemplo aqui que a gente vai resolver, todas as questões de exemplo que eu trouxe estão de acordo com a prova, tá? E a gente vai resolver aqui nesse momento. O exemplo aqui não vai dar muito certo porque ficou... Vamos ler a questão e depois a gente resolve. 4 mols de um gás ideal encontram-se a pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Determine o volume ocupado por esse gás, que é o que a gente quer. Então, ele pediu para considerar R igual a 0,08 e a fórmula é P, pressão vezes volume, é igual ao número de mols vezes R vezes T. Então, o que a gente tem? O número de mols é 4. Então, vamos pegar as informações.
N é igual a 4. Temos também que 4 mols de gás ideal encontra-se a pressão de 3 atms, ó. Pressão de 3 atms. Então, a gente já tem outro dado aqui, ó. Pressão é igual a 3. E temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura que a gente tem aí é de 27 graus Celsius. Porém, pessoal, lembrem que a temperatura não pode ser em Celsius. A gente sempre tem que passar ela para Kelvin. Então, a fórmula também para fazer essa devida conversão já está aí, ó. TK é igual a TC mais 273. Então, lembra, toda vez que a temperatura vir em Celsius, vocês vão ter que fazer a conversão para Kelvin. Então, a temperatura aí é igual a 27 graus Celsius. Como a fórmula é temperatura em Kelvin é igual a 27 mais 273, que é a temperatura em Celsius mais 273, basta eu somar aqui, ó, mais 273. Isso aqui vai ser igual a 300 kelvins. Então, a nossa temperatura aí é 300 Kelvin. O R ele pediu para considerar como 0,8. Né? Então, já temos todos os dados aí. Pressão, número de mols. E ele quer saber o quê? O volume, né, que é ocupado por esse gás. Então, vamos substituir na fórmula. A fórmula é P vezes V é igual a N vezes R vezes T. A pressão é 3. Como o volume a gente não sabe, continua. É igual ao número de mols, que é 4, como disse lá no início da questão, vezes o R. O R ele pediu para considerar 0,08, tá ali na questão também, ó, vezes a temperatura, que é 300. Então, 3 vezes V é igual, resolvendo na calculadora, 4 vezes 0,08 vezes 300 dá 96. Como o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 96 dividido por 3. 96 dividido por 3 quer dizer que o volume ocupado por esse gás é igual a 32 litros. Essa é a resposta. Certo? Então, aí está um enunciado com a resolução, né, para vocês olhar. Vocês vão poder pausar o vídeo quanto tempo quiser, poder retornar. Vamos para a próxima questão. Essa daqui é uma das questões que considera mais complexa um pouquinho da prova. É uma questão que está mais ou menos nesse estilo aí, né, que trabalha com, além da questão da transformação dos gases ideais, trabalha também com a questão de número de mols. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: para diminuir o peso das bicicletas, inflaram os pneus com gás hélio. O símbolo dele é o HE. Por ser bastante leve, inerte à combustão. A massa de hélio necessária, olha o que ele quer saber, ele quer saber a massa. Então, a massa de hélio necessária para inflar o pneu de 0,6 litros de volume, com a pressão correspondente a 5,20 atm a 27 graus Celsius seria... Então, vamos resolver a questão. Pegando os dados, a gente tem o quê? Primeira informação importante. A gente tem que o volume é 0,6. Então, vamos destacar aqui, ó, volume é igual a 0,6. Essa informação que a gente pegou. Com pressão de 5,20. Então, pressão igual a 5,20. 5,20. A 27 graus Celsius. Aqui a mesma coisa, né? Então tem que transformar de graus Celsius para Kelvin. Foi o que a gente acabou de fazer aqui. É só pegar 27 mais 273, igual a gente fez aqui, certo? Então, a gente já sabe que a nossa temperatura, que é 27 graus Celsius passando para Kelvin, vai ficar igual a 300 kelvins. E ele quer saber qual que seria a massa. Então, eu quero descobrir a massa nessa informação, que é o... Deixa eu trocar aqui para não gerar confusão. Aqui tem um Mzão e tem um Mzinho. Deixa eu apagar aqui. É o Mzinho.
Então, o Mzinho representa a massa, é isso que eu quero descobrir. E a gente tem que a massa molar é igual a 4 gramas por mol. Então, vai ficar aqui, ó, pressão vezes volume é igual a Mzinho dividido por Mzão, vezes R vezes T. Então, como a pressão é de 5,20, vamos substituir aqui no lugar da pressão. Então, vai ficar 5,20 vezes o volume, que é 0,6, é igual. O Mzinho é justamente o que eu quero descobrir, então a gente conserva ele. E esse Mzão que está aqui, ele representa a nossa massa molar, que é a massa molar do gás que a gente está trabalhando, que é a massa molar do gás hélio. E a massa molar dele é 4 gramas por mol, então a gente vai substituir aqui embaixo, ó, vezes o R, que é 0,082, que pediu para considerar, vezes a temperatura, que é 300. Para resolver essa questão, vamos multiplicar esses dois aqui primeiro, 5,20 vezes 0,6. Isso aí vai dar um total de 3,12. Vai ficar 3,12. O 4, que já estava dividindo, vocês podem passar já direto para cá multiplicando. Você está dividindo e vai passar para o lado da igualdade em forma de multiplicação. Vai ser igual a M. E agora eu vou resolver a multiplicação desses dois aqui, ó. 0,082 vezes 300. Isso aí vai dar vezes 24,6. Resolvendo a multiplicação desses 12 aqui, ó, 3,12 vezes 4 vai dar 12,48. Então vai ficar 12,48. A multiplicação desses dois números é igual a M vezes 24,6. Continuando aí agora, eu vou apagar essa parte de cima. Deixa eu abrir um novo slide aqui que vai ser melhor. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar um novo slide. Colocar um novo slide aqui entre esses dois. Isso agora dá certo. Isso, agora sim. Deixa eu voltar à apresentação. Então, continuando lá, a gente vai ter que pegar o quê? A gente vai ter que pegar esse 24,6 está multiplicando e vai passar ele para o outro lado, dividindo. Né? Então, vai ficar M é igual a 12,48 dividido por 24,6. Então, vamos lá para o outro slide? Então, vai ficar assim, ó. M é igual a 12,48 dividido por 24,6. Deixa eu só retornar lá para ver. 12,48 por 24,6, justamente. Então, 12,48 dividido por 24,6, isso aí vai dar uma massa total, uma massa de 0,50 gramas. Tá ok? Então, essa é a massa de gás hélio necessária para inflar esses pneus. Deu 0,5073. Pode arredondar para 0,51 também, tá? Beleza? Isso vai depender da alternativa. Se não tiver alternativa, qualquer uma das respostas está certa também, tá? Próxima questão. Certo gás contido em um recipiente de 5 metros cúbicos com embolo. Esse embolo seria tipo aquela borracha de seringa, sabe?
exerce uma pressão de 200 pascal. Ao ser comprimido isotermicamente, então aqui já está dizendo que é uma transformação isotérmica, a um volume de 3,5 metros cúbicos, qual será a pressão exercida pelo gás? Pessoal, presta bastante atenção nessa questão. Não misture pressão final com volume inicial e pressão final com volume final. Não pode misturar. A ordem sempre vai estar de acordo com o enunciado. Então aqui a gente tem que um gás está em um recipiente de volume, né, de 5 metros cúbicos. Esses 5 metros cúbicos fica sendo o nosso volume inicial. Então, o volume inicial é 5 metros cúbicos. Com o embolo, quando ele está nesse volume, ele exerce uma pressão de 200 pascal. Então, não precisa de converter essa pressão. A única coisa que vocês vão ter que converter na prova vai ser só a temperatura. Se estiver em Celsius, passar para Kelvin. Ao ser comprimido isotermicamente, então, o que acontece? Eu tinha um gás, depois ele foi comprimido. Então, situação inicial, depois situação final. Ao ser comprimido isotermicamente, a um volume de 3,5, ou seja, de novo ele está falando sobre volume, então esse aqui já é um volume final de 3,5. Qual será a pressão exercida pelo gás? Então eu quero descobrir quem que é a pressão final. A fórmula já está aqui, ó. Basta a gente substituir agora. A pressão inicial, 200, vezes o volume inicial, que é 5, igual a pressão final, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou continuar com PF, você pode colocar X, Y, Z, a letra que você quiser. A letra do seu nome, a letra do seu namorado, namorada. E o volume final aí vai ser o quê? O volume final é 3,5 litros. Então, vai ficar aqui, ó, 200 vezes 5 vai dar 1.000. Então, vai ficar 1.000 é igual a pressão final vezes 3,5. Como o 3,5 está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar a pressão final é igual a 1.000 dividido por 3,5, que vai dar um total de 285,71. Pascal. Então, essa é a pressão final do meu gás. Então, se eu diminuir o volume, logicamente a pressão vai ter que aumentar, certo? Beleza? Tirar um print ou pausar aí, quiser dar uma olhada e uma lida. E vamos para a próxima questão. Já está quase acabando. É o slide 6 de 9. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 8 litros. Ó, a pressão de 10 atm e temperatura de 300 kelvins. Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for triplicada à pressão constante? Então, presta atenção. Esse 10 atm que apareceu aí veio só para te confundir, porque aqui está dizendo que a pressão se manteve constante. Então, a pressão não alterou, você vai trabalhar apenas com volume e temperatura. Então, no estado 1 lá, o que a gente tem? No estado 1, o volume inicial lá era de 8 litros. Esquece a pressão. E temperatura de 300 kelvins. Então, temperatura inicial, 300 kelvins. Lembrando, igual eu disse, o que ele está dizendo no início representa a parte inicial, o que está dizendo no final representa a parte final, tá? E aí ele vem aqui, qual será o volume? Então, eu quero descobrir qual que será o volume final. Qual será o volume final? É isso que eu quero descobrir. Em um estado 2, se a temperatura for triplicada. Então, a temperatura foi triplicada. Quer dizer o quê? Se minha temperatura inicial era 300, se ela foi triplicada, 300 vezes 3, a minha temperatura final vai ser igual a 900 kelvins, porque 300 vezes 3 dá 900. Agora é só a gente substituir na fórmula aqui, ó, na fórmula da transformação isobárica, né, que a pressão se permanece constante. Então, o volume inicial é 8, dividido pela temperatura inicial, que é 300.
é igual... Gente, não confunda, substitua no mesmo lugar. Volume em cima, temperatura embaixo. Volume inicial em cima, temperatura inicial embaixo. Volume final em cima, temperatura final embaixo. O volume final é o que eu quero descobrir, então vai ficar volume final sobre a temperatura final, que é 900 kelvins. Chegou nisso daqui, só multiplicar cruzado, certo? Então vai ficar aqui, ó, 300 vezes VF, 300 VF é igual 8 vezes 900, porque é a multiplicação cruzada. 8 vezes 900 vai dar 7.200. Como o 300 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, VF vai ser igual a 7.200 dividido por 300. Zero em cima e embaixo, aqui ó, chai, aqui ó, toma, aqui ó, chai, aqui ó, toma, não é verdade? Então, vai ficar 72 dividido por 3. Então, meu volume final vai ser igual a 24 litros. Ok? Tranquilo? Só um minutinho aqui. Próxima questão. Beleza? Se quiser tirar um print ou pausar, vamos terminar logo que já está chegando em 22 minutos. O gráfico abaixo mostra a isotérmica. O que é isotérmica? Transformação isotérmica. A temperatura permanece constante. De uma quantidade de gás que é levado de um estado 1 para o estado 2. O volume do estado 2 em litros é... Então, essa questão aqui, pessoal, ela trabalha com gráfico. Então, a gente tem esse eixo Y aqui, é o eixo da expressão. O eixo X é o eixo do volume. E a gente quer descobrir qual que é esse volume 2 aqui, né? Que a gente quer encontrar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar o estado 1. O estado 1 quer dizer o quê? Que a pressão inicial no estado 1, né? Porque o estado 1 é o primeiro, então a pressão inicial dele é 6, a gente olha no eixo Y. E, seguindo essa retinha aqui, a gente sabe que o volume nesse estado, o volume inicial, é 2. Depois a gente tem que a pressão final é igual a 3 e que o volume final é o que eu quero descobrir. Então, vamos substituir na fórmula. Pressão inicial, não precisa nem de copiar a fórmula de novo, né? A fórmula já está ali, pressão inicial vezes volume inicial. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então, a pressão inicial é 6 vezes o volume inicial, que é 2, é igual à pressão final, que é 3, vezes o volume final, que é o que eu quero descobrir. 6 vezes 2, 12, é igual a 3 vezes VF. Como eu quero descobrir o VF, o 3 vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o volume final vai ser igual a 12 dividido por 3. O volume final vai ser igual a 4 litros. Beleza? Então, no estado 2, o meu volume lá vai ser de 4 litros. Terminamos essa questão. Certo? Vamos para a próxima para resumir mais essa aula. É a penúltima questão. Um gás apresenta volume de 20 litros a pressão de 8 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás se a temperatura diminuir pela metade a pressão constante? Então, a gente tem que a pressão é constante. Se eu tenho que a pressão é constante, a gente pode desconsiderar esse 8 atm aí, ó. Essa pressão eu só veio para te confundir. Então, vamos lá. O volume era de 20 litros. Então, vamos colocar aqui, ó. O volume inicial era 20 litros. Depois, a temperatura de 300 Kelvin. Então, a temperatura inicial é 300 K. Lembrando, pessoal, se a temperatura estiver em Celsius, tem que fazer a conversão para Kelvin. Então, a temperatura é igual a 300 kelvins. Qual será o volume do gás se a temperatura diminuir pela metade? Então, a temperatura final
vai diminuir pela metade. Qual que é a metade de 300? 150, né? Porque a temperatura era 300 e depois foi diminuída pela metade. Então, 150 kelvins. E eu quero descobrir qual que é o volume final da minha transformação gasosa. Isso que eu quero descobrir. Substituindo na fórmula, nessa fórmula aqui, a gente tem que o volume inicial era o quê? Ó, o VI aqui, ó, era 20. Pessoal, é só substituir onde é que for o lugar na fórmula, não tem erro. Temperatura inicial, que é o TI, ó, é 300, viu? A gente só substituiu no lugar. O volume final, a gente não sabe. A temperatura final vai ser igual a 150 kelvins. Então, vai ficar 300 vezes VF, 300 VF. Depois, 20 vezes 150 vai dar 3.000. VF igual a 3.000. Então, vou isolar o VF, né? Vai ficar VF é igual a 3.000 dividido por 300. Certo? Eu peguei o 300, estava multiplicando e passou para o outro lado dividindo. 0 em cima e embaixo, pode cortar, ó. Ficou 30 dividido por 3. Então, o volume final lá vai ser igual a 10 litros. Beleza? Então, 3.000 dividido por 300, isso aí vai dar igual a 10 litros de volume final. Beleza? Então, se a temperatura diminuiu pela metade e o meu volume era 20 litros, então o volume também vai diminuir pela metade, porque é uma transformação diretamente proporcional. Última questão para a gente encerrar. Um gás no estado 1 apresenta volume de 28 litros, a pressão de 10 atm e temperatura de 400 kelvins. Qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume permanecer igual a 28 litros, mas a temperatura passar para 373 kelvins? Então, lembra só, o volume era 28 e permaneceu 28, é uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, né? Transformação em que o volume permanece constante. A gente conhece mais por transformação isovolumétrica, mas ela tem esses 3 nomes aí. Se o volume permaneceu constante, não precisa de dar moral para esse volume aí. Então, a gente vai pegar no estado 1. No estado 1, a pressão era de 10 atm e temperatura de 400 kelvins. Então, a pressão era de 10 atm e a temperatura era igual a 400 kelvins. Depois, no estado 2, o que aconteceu? Qual será a pressão do gás no estado 2? Então, eu quero descobrir qual que é a pressão final. Lembrando que isso aqui é a pressão inicial e temperatura inicial. Qual será a pressão final do gás? Se o volume permanecer igual a 28, mas a temperatura passar para 373 kelvins. Então, a minha temperatura final aqui, temperatura final, vai passar para 373 kelvins. E eu quero saber qual que é a minha pressão final. Basta substituir na fórmula e ser feliz, tá? Então, pressão inicial, deixa eu fazer mais em cima para caber. Pressão inicial é 10 dividido pela temperatura inicial, que é 400, é igual a pressão final, que é o que eu quero descobrir, dividido pela temperatura final, que é 373 kelvins. Dá para simplificar o 10 por 400? Dá, eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo. Não vou cancelar porque talvez pode gerar dúvida, né? Mas quem quiser cancelar e simplificar isso daí, pode ficar à vontade que dá certo, tá? Então, ok, chegou nesse ponto, multiplicar cruzado, viu que substituiu certinho? Só multiplicar cruzado e resolver a questão. 400 vezes PF, 400 PF vezes PF é igual a 10 vezes 373 vai dar 3.730. Como eu quero saber o PF, então vai ficar PF, que é a pressão final, é igual a 3.730. O 400 que estava multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 0 em cima, 0 embaixo, que é o chai, que é o tom, não é verdade? Então vai ficar
373, na verdade, dividido por 40. Isso aí vai dar 9,32 atm de pressão, tá? Então, aproximadamente aí, pressão final é igual a 9,32 atm de pressão, certo? Então, pessoal, é isso, né? A prova de vocês tá tranquila. Quem assistiu o vídeo aí, prestar bem atenção, consegue responder de boa. O conteúdo da prova está especificamente isso daí. E é só resolver que vai dar tudo certo aí, tá? Então, desejo vocês uma boa prova e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela atenção e uma boa noite a todos. Desculpa pelo horário, foi o tempo que eu consegui gravar aqui, tá? Boa noite.